A primeira coisa que nós vamos fazer depois de ter o modelo digitalizado ou foto digitalizado é aplicar uma tabela de tamanhos. E nessa aula eu vou explicar o que é uma tabela de tamanho. Então, primeiro eu vou conceituar a tabela de tamanhos e depois nós vamos aprender a aplicar e criar uma tabela de tamanhos. O que é uma tabela de tamanhos? Uma tabela de tamanhos, é também conhecido como grade de tamanhos, é onde a gente informa para o programa qual é o modelo que foi digitalizado e qual é a grade que vai ser utilizada. Esse modelo digitalizado é chamado de modelo base, que é a partir dele da onde vão sair as graduações. E aí a importância dele é que o modelo com uma tabela de tamanho, ou sem uma tabela de tamanhos, ele não pode ser gradado, não pode ser graduado, não pode ser ampliado. Porque o programa não vai saber qual é o tamanho da onde ele vai partir, qual é o menor tamanho que ele vai ter e nem qual é o maior tamanho. Ou seja, ele não vai ter os parâmetros para poder fazer a graduação. Então, esse é o primeiro passo que a gente vai ter que fazer. O tamanho mais importante de uma tabela de tamanhos é justamente o tamanho base, porque é dele que a graduação vai partir. Se você informar um tamanho base errado, o sistema vai assumir que aquele é o tamanho que você disse que é. Por exemplo, se você disser que você digitalizou o G e disse que ele é o M, na hora que você imprimir esse tamanho, dentro dele vai sair escrito o tamanho M, mas as medidas dele vão ser do G. Com isso, quando você graduar ele, quando você gradar ele do M, que no sistema vai ser do M para o G, na realidade você está gradando do G para o GG. E quando você gradar no sistema do G para o GG, na verdade vai ser do GG para o extra G. E o mesmo vai acontecer com os tamanhos menores. Então, o tamanho base configurado errado, o seu modelo vai estar todo errado, sua gradação vai sair errado e, consequentemente, todo o seu trabalho vai estar errado. E aí eu consigo reconhecer o tamanho base dentro da tabela de tamanho justamente por aquela marquinha vermelha que indica que aquele é o base. Então aqui eu tenho um exemplo de uma tabela de tamanho PMG, onde eu marco ali que o M é o tamanho base. E quais os tipos de tabela de tamanho que existem? Existem dois tipos de tabela de tamanho, as tabelas alfa e as tabelas numéricas. As tabelas alfas são aquelas que utilizam letras, para definir o tamanho. E as tabelas numéricas são aquelas que têm números como tamanhos. Então, como exemplo de tabela alfa, eu coloquei aqui PP, PM, G, GG, XG, e por aí vai. E como exemplo de tabela numérica, 36, 38, 40, 42, 44 e assim por diante. Ou seja, tabelas que utilizam letras para definir o tamanho são tabelas alfas, tabelas que utilizam números para definir os tamanhos são tabelas numéricas. E é assim que eu vejo aqui a minha tabela. Veja, eu tenho aqui a tabela e agora a relação dela com a gradação. Repara que cada tamanho possui uma cor. E aí, na hora que eu olho aqui a minha gradação, cada tamanho também tem uma cor correspondente à cor da tabela. Então, como você vê ali, o menor tamanho é o verde. E aqui, na minha tabela, o menor tamanho é o PP, que é verde. Depois vem o amarelo, que é o P, o azul, que é o M, o rosa, que é o G, e o laranja, que é o GG. Então, na hora de montar a minha tabela de tamanhos, eu vou utilizar essas cores que facilitam eu identificar visualmente quem é o meu tamanho. Com isso, nós chegamos à conclusão de que precisamos, antes de começar a graduação, saber qual é o tamanho, quais são os tamanhos que vão ser graduados e, mais importante, qual o tamanho que é a base, ou seja, o tamanho que foi digitalizado, para que nós possamos fazer uma gradação que esteja dentro daquilo que é para ser feito, dentro da necessidade que o modelo pede. Vimos também que o modelo tem dois tipos de tamanho, pode ter dois tipos de tabela, na verdade, não dois tipos de tamanho. Eu posso ter uma tabela alfa, que utiliza letras para definir os tamanhos, e uma tabela numérica, que utiliza números para poder definir o tamanho. Tá certo? Espero que você esteja gostando do curso. Até a nossa próxima aula e não se esqueça, melhor do que só fazer é aprender a fazer.